O curso de CorelDRAW X3 é baseado na documentação instalada com o software, mais exatamente o documento CorelDRAW Graphics Suite X3.pdf. Iniciaremos com as terminologias básicas e um tour pela área de trabalho do programa. Familiarize-se com os seguintes termos. Objeto é um elemento de um desenho, como uma imagem, forma, linha, texto, curva, símbolo ou camada. Desenho é o trabalho criado no CorelDRAW, ou seja, a arte final. Gráfico vetorial é uma imagem gerada a partir de descrições matemáticas que determinam a posição, o comprimento e a direção em que as linhas são desenhadas. Bitmap é uma imagem composta de grades de pixels ou pontos, uma foto, por exemplo. Janela de encaixe é uma janela que contém os comandos disponíveis e as configurações relevantes para uma ferramenta ou tarefa específica. Menu desdobrável é o botão que abre um grupo de ferramentas ou itens de menu. Texto artístico é um tipo de texto ao qual você pode aplicar efeitos especiais como sombras. Texto de parágrafo é um tipo de texto ao qual você pode aplicar opções de formatação e que pode ser editado em grandes blocos. A área de trabalho é composta basicamente pela barra de título, exibe o título do desenho aberto, barra de menus, contém as opções de menu pull-down, barra de ferramentas, contém atalhos para menus e outros comandos, barra de propriedades, contém comandos relacionados à ferramenta ou objeto ativo, caixa de ferramentas, contém as ferramentas de criação, preenchimento e modificação de objetos, página de desenho é a área de trabalho que pode ser impressa, janela de desenho é a área em torno da página de desenho, janela de encaixe contém comandos disponíveis e as configurações relevantes para a ferramenta específica, paleta de cores, régua, navegador de documentos, contém controle para navegação e edição, exclusão de páginas, navegador e barra de status, exibe informações sobre propriedades do objeto e a posição do cursor. Conhecendo a área de trabalho, é necessário também saber quais são as ferramentas alocadas. Começando pela barra de ferramentas padrão, temos os botões Iniciar um novo documento, Abrir um desenho, Salvar um desenho, Imprimir um desenho, Recortar objetos, Copiar objetos, Colar objetos, Desfazer uma ação, Restaurar uma ação, Importar desenho, exportar um desenho, iniciar aplicativos Corel, acessar o site do Corel e definir um nível de zoom. Já na caixa de ferramentas, temos a ferramenta de seleção e os menus desdobráveis com as ferramentas de edição de forma, pincel borrar, pincel áspero e transformação livre, as ferramentas cortar, faca, borracha e excluir segmento virtual, zoom e mão, curva em mão livre, Bezier, mídia artística, caneta, polilinha, curva com 3 pontos, conexão interativa e dimensão. Ferramentas inteligentes como preenchimento inteligente e desenho inteligente. Construção de retângulo e retângulo com 3 pontos. Construção de elipse e elipse com 3 pontos. Construção de objetos como polígono, estrela, estrela complexa, papel gráfico e espiral. A ferramenta Perfect Shapes, formas básicas, formas setas, formas fluxograma, formas banner e formas legenda. As ferramentas interativas, mistura interativa, contorno interativo, distorção interativa, sombreamento interativo, envelope interativo, extrusão interativo e transparência interativa. As ferramentas conta-gotas e lata de tinta. A caneta de contorno. Os preenchimentos cor, gradiente, padrão, textura e preenchimento de PostScript. E para finalizar, as ferramentas interativas preenchimento e malha interativa. Não entraremos nos detalhes funcionais de cada ferramenta listada nesta videoaula, contudo, nas próximas aulas abordaremos cada uma especificamente. Sendo esta videoaula conceitual e para ambientação com o layout do programa, recomendamos que você inspecione novamente a área de trabalho para familiarizar-se e agilizar o acesso aos comandos nas próximas videoaulas. Algumas noções básicas precisam ser citadas, tais como gráficos vetoriais e bitmaps.
iniciar e abrir desenhos, desfazer, refazer e repetir ações, aplicar o zoom e enquadrar, salvar desenhos e extensões exportadas. Os dois principais tipos de gráficos são o vetorial e o bitmap e, como já citado no início da aula, as suas diferenças são quanto à formação. Por serem formados a partir de descrições matemáticas, os gráficos vetoriais são ideais para ilustrações, visto que permitem alterações de forma e impressões em qualquer resolução e sem perda de detalhes e qualidade. Os gráficos vetoriais são excelentes para fotografias e pinturas digitais, por reproduzirem bem as gradações de cor. Ao contrário dos gráficos vetoriais, os bitmaps apresentam alterações de qualidade e detalhe quando têm suas dimensões alteradas, ou são impressos em resoluções diferentes da original. Observe este exemplo e veja as diferenças entre o mesmo desenho nos dois tipos de gráfico. A inicialização de um desenho pode ser feita através de um documento em branco, de um modelo ou de um desenho pré-existente. Além da tela inicial onde se apresentam estas opções, é possível criar um novo desenho indo ao menu Arquivo. Quanto à abertura de arquivos, as principais extensões permitidas por esta versão do Corel são o CDR e o CDT. Contudo, ainda são permitidas diversas outras modalidades de arquivos, tais como os listados. Além do menu que abre-se ao iniciar o programa, para abrir um arquivo podem ser acessados os menus Arquivo e o botão da barra de ferramentas padrão. Você pode desfazer ações executadas em um desenho, bem como refazê-las. Assim como na maior parte dos programas, servem os atalhos Ctrl+Z, desfazer, e o atalho Ctrl+Shift+Z, refazer, como também os comandos localizados no menu Editar e na barra de ferramentas padrão. A aplicação de zoom e enquadramento é possível através das ferramentas de zoom. Conforme apresenta-se, podem ser usadas a ferramenta mais zoom para aproximar, a menos zoom para afastar, a zoom para seleção, que amplia e centraliza na tela o objeto selecionado previamente, a zoom em todos os objetos, que amplia e centraliza na tela todos os objetos desenhados indiferente à seleção, o zoom para a página, que visualiza toda a página, o zoom para a largura da página, que amplia a visualização da janela corrente até a largura da página e, por fim, o zoom para a altura da página, que amplia a visualização da janela corrente até a altura da página. A última parte desta videoaula dedica-se ao salvamento de arquivos e as extensões. Assim como a abertura de arquivos, este procedimento é simples e pode ser feito através da barra de ferramentas padrão, do menu Arquivo e do atalho Ctrl+S. A principal extensão utilizada é o CDR, entretanto, são permitidos outros formatos. Existem algumas opções que podem ser escolhidas, as quais serão alvo de análise em videoaulas futuras. A equipe do www.sovideoaula.com.br agradece a sua participação e os espera para o próximo encontro, colocando-se desde já à disposição no blog e no e-mail de suporte.